Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jadiel Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que tem dado muito fruto. E eu queria pedir para você fazer os 3 Cs. Você vai curtir, você vai comentar, você vai compartilhar, porque hoje a nossa conversa tá incrível. Vai ser uma conversa assim, ó, de escrever muita coisa. E hoje eu tô aqui com ela, que é a Sarinha, a nossa Sara. Sara, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo, muito obrigada assim, pela oportunidade, eu estou muito feliz. Que legal. Para você que não sabe ou não conhece a Sara ainda, ela é uma jovem, ou uma adolescente, não jovem ainda, né? Mas ela é essa adolescente sorridente e ela já escreveu e está escrevendo livros incríveis. E hoje a gente quer falar sobre isso. Mas, Sara, eu sempre faço uma pergunta aqui para as pessoas e eu acho que é muito importante você responder ela, que é o seguinte: como que você conheceu a Jesus? Então, eu sempre ouvi bastante da palavra, né, por conta da minha mãe, eu estava lá sempre nos teatros com meu pai, então eu sempre tive muito acesso à palavra, a tudo. E eu sempre acreditei em Deus, assim, foi algo que sempre teve no meu coração. Mas chegou no momento, assim, sempre chega um momento que a gente tem que escolher por nós mesmos, né? Exatamente. E foi isso, foi na pandemia, foi um momento, assim, bem difícil pra mim, que eu tava passando por alguns processos. De eu não saber a minha identidade, de eu não saber o que eu gostava realmente. Tava todo mundo, sabe, dentro de casa, tu não sabe muito o que fazer direito. E aí foi nesse momento que eu comecei a me diminuir. Então, assim, eu não sabia, não conhecia minha identidade firmada como filha de Deus, né? Que eu não tinha feito essa escolha ainda. E aí, eu creio que foi por causa desse processo que eu tive vontade de buscar a Deus. Uau. Então, eu sempre agradeço muito a Deus por fazer me passar por aquilo, porque se eu não tivesse ocorrido aquilo, eu não teria conhecido a Deus como eu conheço hoje. E quando eu... teve vários... não teve um momento tipo, que eu digo assim, eu aceitei Jesus no meu coração, porque foram vários momentos, desde retiros de criança até palavras dos cultos de jovens, foram vários momentos que eu fui declarando isso pra Deus. E aí até que chegou o dia que eu me batizei, lá no sítio do meu opa. Que legal. Numa cachoeira, com os meus amigos, com a Zoe, né, minha amiga, o meu irmão e a minha prima. Então foi nós 4, a gente diz que a gente é gêmeos. Nasceu todo mundo junto. Foi, a gente legal. somos gêmeos. E foi nesse dia, assim, que eu senti tudo mudar. Porque Deus foi me mostrando a minha identidade. Uau. E uma coisa que eu sinto que ele derramou na minha vida foi a alegria. Porque desde aquele dia, tipo, eu tenho certeza que eu tenho a alegria dele, assim. Foi... porque antes eu tentava ser pessoas diferentes que não eram. Eu não era a Sara. E aí, nesse dia, eu pensei, não, eu sou filha de Deus. Eu sou a Sara Levin Gilbert. Eu sou filha de Deus. E aí, foi nessa época, tanto que Deus até me deu uma cor favorita. Por isso que eu amo amarelo. Olha só. Porque, assim, foi uma coisa que pra mostrar essa alegria, então ele me deu essa cor favorita e até hoje, assim, é a minha cor favorita mesmo. Olha só que legal. E é legal ver esse processo de identidade, né? Porque a gente acha, às vezes, que, tipo assim, para entender quem nós somos em Cristo, a gente vai ter que fazer um monte de coisa mirabolante, dar um monte de cambalhota pro ar para ver se revela alguma coisa. E, na verdade, nós somos todos filhos de Deus. E a gente está participando dessa grande família. A gente só quer que essa família ela aumente. E a estratégia para isso são modos variados, né? Eu gosto muito, tem um autor, eu não lembro agora o nome certinho, mas ele escreveu no livro dele Em Busca de Deus. E ele usa o seguinte exemplo. Ele fala que é para imaginar a cena que você está convidando a sua noiva para um restaurante. E ali ele quer declarar todo o amor que ele tem por ela. E aí ele pede o seguinte, ele contrata um violinista e fala, olha, você vai tocar violino para mim, para deixar o clima mais agradável, mas tudo isso vai acontecer enquanto eu estou me declarando para minha noiva. E aí ele chama ela para esse jantar e tudo mais, os dois sentam, a mesa tá linda, velas, pétalas de rosa, o jantar tá uma delícia. Ele faz o sinal e ele começa a falar, olha, porque eu te amo, olha, eu te admiro, eu quero o melhor para você, e ele começa a declarar. E aí a noiva do nada, ela começa a olhar para o violinista. E ela começa a falar, nossa, como ele toca bem. E aí, de fato, ele tá tocando muito bem. Só que ela para de escutar aquilo que o noivo tá dizendo e ela começa a admirar agora o talento daquele homem. E aí, o livro tem uma sacada muito interessante que ele fala que, por vezes,
a gente, na nossa identidade e história, é esse violinista. Nós estamos ali só para tornar mais agradável o plano de Deus. É tornar mais prático e vívido esse plano de Deus. E eu acho que esse processo de identidade é a mesma coisa. Então, tem pessoas que descobrem o seu verdadeiro nome, tem pessoas que descobrem o seu dom, e você acabou descobrindo uma cor. Sim. Cara, isso é incrível. Foi até outras coisas, tipo, amar café. Foi amar café. Os livros foi algo que eu descobri por causa dessa identidade. E eu achei incrível, assim, como Deus trabalhou, porque não foi eu achei a minha identidade primeiro, tipo, as coisas que eu gostava primeiro, quem eu era primeiro antes de conhecer ele. Foi primeiro eu precisava entender que eu era filha dele, pra depois fazer as coisas pra ele. Exatamente para aquilo que ele tinha pra mim. Entende? A identidade que ele tinha pra mim. E é engraçado que a gente já passou 5 anos da pandemia. E se você perguntar para essas pessoas, pros menores até os mais velhos, qual foi um dos períodos que mais te marcou? Todos eles falam, a pandemia. Pra bom ou pra ruim, né? Ter que parar e fazer essa autoavaliação. Eu até digo que eu tenho uma experiência um pouco parecida. Na verdade, eu sempre gostei de ler, só que na pandemia eu me vi trancado dentro de casa com pouca coisa para fazer. E eu falei, olha, eu acho que eu vou começar a ler mais. E aí minha mãe brinca que eu só aprendi a ter uma estante quando a pandemia chegou. Que é onde você não tem mais nada e você começa agora a buscar, a ler. E aí eu comecei C.S. Lewis, Tolkien e tantos outros autores que hoje me fazem tão bem. Só que eu fico, às vezes, falando, poxa, se eu não tivesse parado naquela época, e tipo assim, é constrangedor, incomoda, poxa, eu vou ter que parar. Não, mas talvez o parar seja um sinal de Deus para que você possa avançar futuramente, né? Que legal. Uau. E me diz, quando você se descobriu leitora, você logo já se descobriu autora? Como é que foi esse processo para você se tornar uma escritora? Então, desde pequena, eu sempre gostei de criar letra de música. Então, assim, eu criava... Tem umas músicas que eu quero gravar, assim, que eu criei quando eu tinha uns 9 anos. Assim, 8, 9 anos. E aí, foi mais ou menos na pandemia, que a gente não tinha muita coisa pra fazer, que eu comecei a escrever uma história sobre o meu cachorro. Foi. Do nada. Tipo assim, do nada. Aí, mas é porque a história, assim, é bem interessante que eu vivi, assim, com ele. Mas, e aí depois, por influência da minha amiga, eu comecei a ler. E foi aos poucos, assim, eu peguei. Eu me interessei muito por livros de guerra. Olha tipo, só. Anne Frank. Era a Zoe, sua amiga? É a Zoe. Tinha que ser Foi a Zoe. difícil descobrir, né? Foi difícil descobrir. Então, foi a Zoe, ela me influenciou muito a ler. Eu lia, na verdade, sabe, mais livros de desenho. A minha mãe sempre me influenciou muito a ler livros infantis. Então, assim, eu gostava muito, assim. Às vezes eu passava uma tarde toda só lendo aqueles livros, assim. Livros que eu já tinha lido umas 10 vezes. E só que aí, esses livros mais grossos, foi por causa da Zoe que eu comecei a ler. E aí eu fui criando gosto, assim. E desde lá, assim, E foi aí um caminho sem volta. Gostos variados. Hoje em dia, tipo assim, eu sempre fui do romance, né? Então, eu sempre gostei do romance de guerra, de época. E aí, hoje eu fui mais pro romance de época mesmo. Que é o que eu gosto muito. Mas eu também gosto de fantasia. Fantasia, tipo, C.S. Lewis. Que legal. Muito bom. Tem um autor que diz, né, que quando você lê um livro, você está encurtando uma história, só que você tem a capacidade de se transformar em qualquer outra coisa. Então você começa a imaginar super-heróis, ou princesas que precisam ser salvas, ou um futuro amor, e você consegue se ver naquele personagem, né? E inclusive, às vezes, até resolver algumas crises suas, né? Tipo assim, poxa, eu não tinha pensado nisso antes. Então, por exemplo, eu às vezes me vejo, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, e eu me vejo muito parecido, às vezes, com o Eustáquio. E aí o Eustáquio, ele é o cara que precisa ver para crer. E isso é uma coisa... Tipo um Tomé, assim. Tipo um Tomé, é exatamente isso. E aí eu preciso da prova para conseguir provar. Só que é interessante, até uso essa expressão às vezes com os meninos, que Deus começa a trabalhar tanto no meu coração que o sentimento que eu tenho é que alguém está me rasgando por dentro, né? E essa é a inspiração que o Espírito Santo traz pra gente. E você chegou a sentir algo parecido assim quando você começou a escrever? Como é que você falou, vou começar a escrever? Então, a história, assim, como eu comecei a escrever o livro, né, Um Passado em Botões, foi muito interessante. Eu guardo, assim, como um tesouro mesmo, isso aí, como um presente de Deus.
Porque eu sempre gostei de imaginar histórias assim do nada. Assim, eu via. Eu moro perto de uma floresta, né? Então eu via a floresta, começava a imaginar uma camponesa. Uau. Lá, fazendo coisa assim. Aí sempre foi algo que eu gostei de fazer, viver a história. E aí foi quando eu tava em casa, assim, num dia. Né? Qualquer, normal. E a minha mãe pediu pra eu tirar o botão de um casaco. O botão não combinava com o casaco. O casaco era azul, tipo, bem escuro. Assim, não combinava, porque o botão era muito lindo. E eu ia lá tirar. Fui pro escritório tirar. Só que eu ia tirar, de verdade. Eu tinha a intenção de tirar. Aí, quando eu fui pegar a tesoura pra tirar, comecei a imaginar uma menina que ela amava botões. Tipo, obcecada por botões. Uau. E eu tinha lido recentemente aquele livro Mulherzinhas. Que tem o filme Adoráveis Mulheres. Sei. E eu amei aquele convívio entre as irmãs. 4 irmãs que tipo, brincam, riem juntas. E eu comecei a imaginar essa menina obcecada por botões chegando no seu ateliê de costura. E as irmãs trabalhavam junto com elas. E aí, como eu tava lendo bastante romances de guerra, tipo A Menina que Roubava Livros, A Guerra que Salvou a Minha Vida, foi mais ou menos, foi encaminhando as coisas. E eu não tirei o botão do casaco. Pra lá, foi a minha mãe que teve que tirar, inclusive. Mas um passado em botões nasceu, surgiu. Desse botão que não saiu do passado. Ficou lá. Mas surgiu aí a ideia. E assim, aí foi indo pra frente. A primeira coisa que eu fiz foi escrever o diálogo no documento do Google, né? Que é o documento do Google. No Drive ali, né? Isso, no Drive. Legal. É o Docs. E tipo, como é que foi pra você escrever esse diálogo? Era tudo natural? Ou, poxa, era mais devagar? Porque assim, eu tenho um processo criativo um pouco mais diferente. Eu sou mais metódico, mais analítico. Só que você é total artes, né? Então você é sorridente, espalhafatosa, canta pelos corredores. Mas como é que foi pra você esse processo de criatividade? Nossa, surgiu do nada ou não, eu tive que ler, tive que pesquisar? Porque a gente tem pessoas que talvez querem escrever, mas ainda não sabem como. Sim. E aí, você talvez pode passar pra gente algumas dicas do que você fez. Então, a primeira página, eu vou dizer que não teve nada de método, nada, porque eu literalmente vi a imagem na minha cabeça. Tipo, a imagem, eu já sabia desde o começo como é que era a personagem, a aparência dela, tudo, assim, até a casa. A casa, o ateliê, as meninas, a Norma, né, que é a senhora que adota essas meninas. E eu já imaginei. Então, a primeira cena foi, tipo assim, tudo o que eu via na minha cabeça, que via na minha mente, eu escrevi. Fui escrevendo. E só que depois, eu geralmente faço assim, eu pego eu primeiro coloco a ideia no papel. E aí, com o que eu tenho, eu começo a fazer um planejamento. O que eu quero que aconteça, assim, na história, em termos de o que eu quero onde é que a história vai, entendeu? Tipo, entendi. Um caminho pra história. Um caminho, exatamente. Às vezes, eu sei o final e sei o começo. Então, eu tenho que inventar o meio. E aí, eu preciso ir criando esses degraus pra chegar no final. Então, foi mais ou menos assim com a história da Margaret. Eu mudei bastante coisa. Muita coisa. Geralmente, tem ideias que tu tem, assim, na hora. Então, foi assim. Os insights. E a Margaret... Margaret, ela é a personagem principal da sua história. Isso. Que é, então, esse aqui, que é um passado em botões, certo? E qual que é o contexto? Como é que é essa personagem? Como é que você criou ela? Quem que é ela pra gente? Então, a Margaret, que é a Margaret Richer, né? Ela é adotada, né? Por essa senhora que adota meninas perdidas na guerra. Uau! Então, ela tem irmãs adotivas que ficam lá junto com ela, que trabalham nesse ateliê de costura. Só que a Margaret, ela é peculiar em si porque ela não lembra de nada do passado dela. Então, ela não sabe nem o verdadeiro nome dela. O nome dela não é Margaret. Uau! Então, assim, é toda uma confusão pra ela. E ela se sente também, no começo do livro, um pouco responsável, na verdade, pelas irmãs. Já que a Norma, né, ela sente que ela vem adoecendo aos poucos. Então, ela se sente responsável por essas irmãs. E tudo tá um peso, assim, em cima dela. De ela não saber o passado dela e ela ainda ter essa responsabilidade. E aí a história vai desenrolando. Vai. E ela se apaixona por alguém?
Sim. Como um bom romance, tem que ter paixão. Tem, com certeza. Que legal. E é engraçado porque quando você conta pra gente todo esse processo de desenvolver identidade, você percebe os mesmos processos, talvez, dentro de você. Eu percebi agora que eu falei sobre... eu percebi isso agora. Porque o processo que eu precisei de chegar ainda, né, descobrir a minha identidade, foi o que a Margaret também precisou viver. E é engraçado porque, tipo assim, a gente, quando escreve, a gente coloca uma pessoa que a gente tá se tornando nesse processo de escrita, né? E aí, eu sempre brinco com o pessoal que eu tive que refazer o livro algumas vezes. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever, eu era solteiro. E aí depois eu estava namorando. E aí eu ia falar sobre a questão de relacionamento. E aí eu falava, não, porque quando você namorar, né, e tal. Aí não tinha nenhuma experiência de namoro. Aí eu comecei a ter experiências de namoro. Ok, beleza. Não, agora eu tô noivo. Eu tive que trocar. Não, porque a Bruna é minha noiva. Até que depois eu casei. Eu falei, não, Bruna, eu vou ter que revisitar o texto. Por quê? Porque eu falei que tu é minha noiva e agora tu é minha esposa. Então deixa eu trocar. Só que é engraçado que você percebe todo o seu desenvolvimento. Então, quando eu comecei a escrever o primeiro capítulo, que é sobre esse servo inválido, eu tava falando de como eu me sentia. E aí, quando eu leio, eu vejo um Jadiel que precisava de uma afirmação do que ele estava fazendo. E eu falava de um reino fracassado porque eu estava vendo que eu estava construindo uma vida que ela não apresentava um reino que era de Deus. Era um reino que era de homem. E aí eu até brinco com o pessoal, né? Que a gente faz castelo de areia, Deus faz reinos. E castelos de areia não são reinos, né? São projetos de homens. E aí, quando eu terminei de escrever, que eu coloquei o ponto final, fiz ali o convite desse rei, eu comecei a reler ele e eu falei, cara, olha só o que Deus estava construindo em mim. Então eu não estava falando de um corpo que estava sendo construído, mas estava falando das partes desse corpo que o Senhor me desenvolveu. E aí quando eu falo dos pés que vão, é porque eu aprendi que eu tenho que viver a grande comissão. Poxa, de mãos que servem é porque eu preciso servir. E eu acho que isso é muito rico porque quando a gente lê o livro, a gente viaja nas histórias. Mas quando a gente conhece o autor do livro, a gente entende o propósito dela, né? E você percebe, tipo assim, tudo que está se transformando. Então, quando você fala da Margaret, e aí você falou do começo, eu falei, cara, mas é ela. É esse processo de conversão que você talvez não teve a chance de contar para qualquer pessoa. Só que você está entregando diversos materiais onde as pessoas vão entender, olha, dá para entender a Jesus de uma maneira diferente. E você consegue entender o verdadeiro amor, que é Jesus, para depois encontrar o amor da sua vida, que pode ser o seu marido ou a sua esposa. Né? Só que você não escreveu só um livro, você escreveu 2. E aí, existe um passado em botões e existe um passado em cartas. E eu sei que você é uma menina que não foca no passado, mas você gosta de época. E qual que é o enredo, então, do passado em cartas? Ele é uma continuação ou... Não, são 2 histórias diferentes. É uma continuação. Porque o primeiro livro eu terminei sem final. Eu fiz aquilo que eu não gostava de ler, eu fiz, entendeu? Tipo, não, eu vou fazer. Olha só, caiu na ladainha. Caí. Então, eu não culpo mais os autores, às vezes. Só, né? Só da menina que roubava livros, aí eu vou ter ali que conversar. Foi maldade. Eu vou ter que conversar. Só que, tipo assim, eu fiz. Assim, não sei por que eu fiz. E aí, essa é a continuação, né? Então, conta um pouquinho mais. Eu até coloquei, porque o primeiro, ele é buscando as linhas da minha história. Então, ela vai quer mesmo encontrar o passado dela. E ela ainda tá tendo a identidade dela reafirmada em Cristo, né? Sim. E o outro é buscando os sonhos da minha jornada. Então, isso ela vai descobrindo os sonhos que Deus tem pra vida dela. Uau. Então, eu acho que, pensando até na minha história, foi um pouquinho... Assim, eu percebi isso hoje, mas foi... e ela vai contando esse enredo, né? Aí tem algumas coisas que eu não posso contar, porque né, um spoiler. Ok. Por favor, não pode. Mas é mais ou menos sobre isso. E ele é uma sequência, certo? Uma sequência. De quantos livros? A gente quer definir quanto que a gente vai gastar futuramente. Tá bom. Então, eu pretendo fazer mais um. Eu gostaria muito, eu tenho a história já na minha cabeça. Só que agora eu acabei de finalizar um outro, né? E tenho várias histórias, assim, na minha mente que eu quero muito escrever. Que elas, assim, chamam... Eu costumo falar, eu falei até em um lugar que eu fui,
que os personagens, eles batem a porta, assim, tipo, ei, quando é que você vai me escrever? Uau! Porque, tipo, verdade. é muito doido. E aí eu fico com eles na cabeça, assim, não, calma, vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua Você vez. já vai ir pro papel. Isso. Que legal. Espera um pouquinho. Que legal. E é engraçado porque a gente fez o lançamento da Anatomia no colégio, e aí eu pedi pra Sara estar junto, e a Fábio também ajudou, e foi sensacional. E aí foi uma das coisas que a gente estava conversando nessa troca de autor para autor. E aí uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que se torna muito fácil você escrever quando o Espírito Santo está na sua equipe, né? Então, na sua equipe de diagramação, na sua equipe de criatividade. Então, não são apenas botões, não são apenas selos de carta. Fazem parte das marcas que o Espírito Santo fez com você. Né? Isso é muito legal. E eu fiquei sabendo que você foi na FEFIC, é isso? Isso, FEFIC. E aí, eu queria que você contasse pra gente o que é a FEFIC, pra galera já poder organizar, viajar, conhecer. Vale a pena. E eu queria que você contasse uma experiência que você teve lá que, poxa, isso aqui me marcou. Então, a FEFIC é a Feira de Ficção Cristã. Então, ela foi idealizada há um pouquinho de tempo pela Sara Guzella, que é uma autora também de ficção cristã. E ela viu a necessidade de uma feira que reunisse princípios e valores, porque a ficção cristã, ela tem crescido muito, assim. Muito. E é algo que a gente pode ver que é mover do Espírito Santo mesmo. Porque antigamente era muito difícil você achar um livro, assim, bom de se ler com valores e princípios. E tirando C.S. Lewis. E Tolkien. Tolkien, isso. Mas era difícil. E hoje em dia é muito fácil. Até na livraria, eu gosto de ir na livraria e a gente vai tentando buscar os títulos de ficção cristã. Olha só. É tipo um hobby nosso, a gente vai tentando buscar. E tem vários. E eu fico muito feliz com isso. E aí, com a ideia de ter uma feira própria de ficção cristã, foi que ela montou essa feira, idealizou a feira. E ela acho que foi em 2000... Lá por 2022, 2023, ela foi criada. E aí foi primeiro em Belo Horizonte. E aí depois ela foi pra São Paulo, no Mackenzie. Legal. E aí eu participei esse ano, né? Em julho foi. Foi, assim, uma experiência... Incrível. Foi incrível. Foi extraordinário, assim. Foi o ordinário que você vê que... Né? Porque Deus trabalha no ordinário mostrando ser extraordinário. E, assim, foi incrível estar lá com pessoas que têm os mesmos princípios, que compartilham esse interesse de criar histórias, de viver escrevendo para o maior escritor de todos. E o mais incrível que eu achei lá foi que não há competitividade. Porque todo mundo, a gente sabe que se a gente vender uma história, é porque era para ser para aquela pessoa. Que Deus tem algo especial para falar para aquela pessoa com aquela história. Então, cada livro vendido de cada autor era, assim, uma alegria. Uau! Sabe? Então, era uma alegria. Um coração de reino, né? Um coração de reino, né? Porque cada um tinha uma função. Tinha livros variados, assim, desde fantasia, romance, até contemporâneo. Variados, assim. Foi incrível. E, assim, foi muito gostoso estar lá. E teve alguma cena que, poxa, isso aqui me marcou, isso aqui eu nunca vou esquecer? Assim... Teve de conversas com os autores, teve até algo que, assim, eu não esperei viver, porque eu fui com o coração assim pra feira. Eu tava até conversando com a minha mãe, ela falou, eu também concordei que eu precisava, até vir com a camiseta, guardar o coração. Porque, né, tá escrito, acima de tudo, guarde o coração. Sim. Porque poderia ser que meu livro não venderia nada. Assim. Poderia ser, porque pode, né? É nova, né? É nova, e assim, a gente não sabia se o pessoal iria comprar. E eu fui com o coração assim, mas se eu vender um, eu já tô feliz da vida. Demais. De eu estar aqui, que é uma coisa que eu nunca imaginei viver. Algo assim, que Deus me deu como um presente cativante mesmo, sabe? E aí eu fui assim. E aí, no começo da feira, a gente já encontrou umas pessoas. Acho que deu 5 minutos da feira, eu vendi, tipo, acho que foi 6 livros. Uau! Que aí já encontrou um e o outro falou para outro. E aí foi assim. E aí Deus foi nos surpreendendo, assim, vendendo livro, a gente explicando as histórias. E aí foi na quarta-feira foi de quarta pra sábado, né, a feira. Na quarta-feira, uma menina comprou o livro. Uma fofa, uma querida. Ela comprou o livro. E ela chegou na sexta-feira, falou que tava no final do segundo. Uau! E aí eu pensei assim, uau, assim, sabe? Isso me impactou de uma forma. Foi
Porque tava dando resultado, né? Tava dando resultado, assim, e eu não esperava, sabe? Sim. Eu não esperava, porque é diferente quando você vê alguém falando, assim, como alguém falando pro professor que, tipo, leu o livro e mexeu com a vida da pessoa, é algo... E é legal porque, assim, que muda muito. se a gente pensar nos evangelhos, se a gente pegar ali as cartas de Paulo às igrejas, você vai ver que Paulo escrevia especificamente para cada uma delas com perfis, características, e aí a gente não vai escrever a Bíblia, mas a gente tem princípios bíblicos ali que eles são eternos e que a gente consegue tocar o coração das pessoas. Então, talvez você não vai escrever para a igreja de Corinto, mas tem alguém que tem um coração parecido que precisa ser alcançado, né? E isso é muito rico mesmo. Eu sei que em um dos momentos que a gente fez aqui o lançamento, eles pediram pra gente fazer dedicatória. E aí a gente faz meio constrangido, mas a gente fez. Sim. Eu lembro que eu escrevi uma pessoa o seguinte: olha, eu espero que nessa leitura você consiga responder todas as suas perguntas. E aí eu falei ali pra ela e tal. E aí ela foi ler, chegou no outro dia, ela falou assim, ó, como é que você sabia? E eu falei, como é que eu sabia o quê? Ela assim, não, é que você disse que eu tinha perguntas. E quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, parecia que você tinha escrito ali pra mim. Como é que você sabia? E eu falei, cara, mas eu não sabia. Só que talvez esse poderia ser o sentimento dos apóstolos. De escrever para uma igreja e deixar essas verdades eternas para outras pessoas que quando você fala, cara, como é que ele sabia? Porque a gente fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, certo? E nós estamos escrevendo princípios bíblicos que são eternos que vão alcançar pessoas de maneiras variadas. Então você vê ali nas Crônicas de Nárnia, poxa, o Edmundo, que representa os pecadores que precisam de redenção, entende? O Eustáquio são os Tomés de Deus, aqueles que não têm fé, precisam ver para crer. E tantos outros, né? O Hobbit, que é esse peregrino eterno que está buscando a salvação, a redenção e um propósito. Então, é precioso porque o Senhor está trazendo para a gente novas habilidades, novos textos que são para alcançar essa geração, né? E é uma geração que carece tanto de identidade, né? Muito. De personalidade. Personalidade. Tanto que uma experiência que eu tive, assim, que o livro contou mesmo, falou com a pessoa, assim, diretamente, foi quando eu fui para Jaraguá, fazer um café literário com uma turma que do sexto ano, que ela adotou o livro como paradidático. Então, a gente foi levar o segundo livro, fazer aquela dedicatória, coisa toda, café literário. E aí, eles abriram para perguntas. E uma menina, ela falou para mim que ela tinha muito medo da morte. Uau. Muito medo da morte. E eu tenho uma cena do livro, né, que essa senhora que adotou as meninas, a Norma, ela fala que ela não tem mais medo da morte, porque a morte é como se fosse uma vírgula. Uma vírgula, porque depois vem a eternidade. Sim. Então, ela fala que ela não tem. E ela falou isso pra mim, que isso impactou muito a vida dela. E depois que ela leu aquilo, ela parou de ter medo da morte. Então, aquilo, assim, encheu meu coração, assim, de uma coisa, sabe? Eu vi que é de Deus mesmo conduzindo e falando assim, filha, eu tô no controle e as palavras são direcionadas pros corações, né? E aí eu pensei, meu, Senhor Jesus, se for ter vivido isso só pra esse momento, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Porque a gente tá pregando, mas não quer dizer que nós estamos sentados num púlpito. A gente está entregando os esboços dos nossos sermões, né? E isso é muito rico, porque a gente tem ali, cara, muitos livros mesmo. E aí, vamos pensar em algo que é negativo. A gente tem ali, no caso dos homens, vícios em pornografia que estão ligados à imagem, uso do celular, redes sociais e tudo mais. Só que, para a menina, talvez ela não vai acessar um vídeo erótico, mas ela vai ler um personagem que vai envolver com carícias. Ela começa a criar isso na cabeça dela. Ou talvez ela não consegue ser feliz dentro de um relacionamento porque na cabeceira dela tem um homem perfeito que o marido dela não é. E aí isso se torna cruel, porque eu começo a comparar com alguém que nem existe, com alguém que não vai trazer redenção. E aí a gente está fazendo o oposto. Então a gente está levando personagens e a gente faz questão de mostrar os defeitos que eles erram. Eu acho isso algo incrível, assim, porque você mostra que eles são falhos, mas que há um caminho que dá para escolher, que leva mais perto de Deus. Exatamente. E aí eu acho que
é por isso que a gente, nós como cristãos, a gente precisa focar nessa área também. Então, a gente é como plantar tâmaras, né? Você não planta para comer, você planta para que a próxima geração possa comer. Então, a gente está escrevendo hoje aqui porque, claro, todo começo de lançamento é cansativo e tudo mais, só que daqui 10 anos ele pode ser um best-seller. Daqui 10 anos ele pode ser, poxa, eu li em alguma vez um recreio literário e talvez isso pode mudar a sua vida também como mudou a minha. E aí você tem uma pessoa que, vamos supor, sexto ano ali, 11, 12 anos, que leu e mudou a história. E quando ela for mãe, talvez ela possa mudar a história da filha dela também. Né? Até teve ainda em Jaraguá, né, aquele café literário, teve uma menina que ela não orava. Então, assim, ela não fazia isso, né? Por costume de família, ela não fazia isso. E aí ela disse pra mim que a parte favorita do livro dela, do meu livro, que ela tava lendo, né? Foi a oração de Elias. Uau! Que né? Eu não vou contar, mas eu vou... dá um spoilerzinho, só um spoilerzinho. Então, o Elias, que é o personagem que ela gosta, que a Margaret gosta, eles têm junto um caderno de orações. Então, eles compartilham orações no caderno. E aí, por meio dessa oração de Elias, né, ele meio que se declara pra personagem. Olha só. E ela foi a parte favorita dela. Então, eu fico pensando, alguém que não ora em casa, que não ora, talvez, na sua vida, assim, né, rotina. Lê algo de uma oração de Elias, de que o menino ele tem que, né, orar até pela sua futura esposa e entregar isso e orar juntos, foi algo que me impactou, assim... Demais. Foi. Porque você cria esse ambiente. É que nem a Ruth e Boaz, não é verdade? Você tem ali casais que, cara, eram referência para essa geração. Que tinham coisas simples, como, por exemplo, deixar ali o resto da comida para que ela pudesse ajuntar. Mas isso era a mostra de um amor que era servidor. É um amor que não importava o prejuízo. E é a mesma coisa que Jesus, poxa, não importa o prejuízo, eu amo essa minha noiva, eu vou me entregar por ela. Né? E é legal porque eu não li ainda, infelizmente, não li seus livros, confesso meu pecado aqui, mas a gente conversou, então eu sei algumas coisas. E aí, você falando sobre isso, essas orações de Elias, isso me lembra de algo que eu e a minha esposa, a gente fez na época que a gente tinha namorado. A gente leu um livro da Fernanda Witwicky que era sobre relacionamento, eu não vou lembrar agora o nome certinho. O Casal Imperfeito. E aí, em um dos capítulos, falava sobre essa questão da transparência. E eles mandavam a gente escrever uma oração, ou a gente listar os nossos pecados. E a gente fazia um devocional junto. Então, a gente lia um capítulo e depois conversava sobre ele. E eu lembro que, em um dos devocionais, que era sobre isso, sobre essa transparência, eu lembro que eu conversei com a Bruna, e aí eu contei todos os meus pecados para ela, todos os meus medos, e ela contou os pecados dela. E a sensação que eu tive, isso para mim foi revelador. Era de que eu não precisava me comparar. Porque eu conseguia ver ela transparente e eu não tinha que me preocupar em esconder ou fazer uma performance de um marido perfeito porque ela estava vendo quem eu era por inteiro, né? E a partir dessa literatura, eu comecei a me livrar de algumas comparações que eu botei na minha cabeça que ela nunca colocou. E essa transparência foi um exercício tão bom que a gente faz isso vez após vez. Então, claro que você escreveu ali um ato de romance entre os dois, só que talvez pode ser uma estratégia para um casal que, poxa, eles não sabem o que fazer. Vamos orar junto para que Deus traga a revelação para a gente, né? Então, de novo, esses princípios eternos, isso é muito legal. Sim, e o mais legal, assim, é que eles estão no meio, entende? Então, se você for entregar o livro, assim, para alguém que não conhece Cristo, tipo, se você... É diferente quando você entrega uma Bíblia, é claro que a palavra de Deus, ela vai, e eu creio que o Espírito Santo é ele que conduz, né? Mas entregando um livro, às vezes a pessoa, um livro, que legal! E a pessoa vai ler, achando assim, é um livro. E vai encontrar a palavra dentro desses pequenos detalhes do dia a dia. Porque a palavra, ela é inspirada por Deus, mas o seu livro também é. Né? Ele é inspirado, o mesmo Espírito que está sobre essa palavra derramou algo sobre você e você também quer impactar essa geração. Então, são mensagens, né? Você tem ali Daniel, você tem Amós, grandes homens de Deus, mas você também tem a Sara, uma grande mulher de Deus. Poxa, o Jadiel, poxa, o Mateus, um grande homem de Deus. Né? E a gente tem que desenvolver isso dentro de nós. E eu acho que seria muito importante, porque você tem 16 ou 17? 16. 16 anos.
Então, você ainda é jovem e você tem muita coisa para se organizar ainda, mas se você fosse dar um conselho para uma menina de 16 anos, ok? Vivendo tudo que você viveu, escutando tudo que você escutou, qual conselho você daria para ela? Tipo assim, olha, isso aqui eu aprendi que é importante, eu acho que vale a pena repetir. Uma coisa que eu aprendi é que a gente não precisa se importar em agradar as pessoas. Porque a gente quer muito, principalmente jovem, né? Assim, quer muito agradar os amigos, quer agradar, né? Todo mundo. E eu aprendi nesse processo de identidade que a pessoa que eu preciso buscar agradar é Deus. Exatamente. E isso mudou, assim, completamente minha vida, assim. Entender que eu sou filha dele, que eu preciso agradar ele, tirou um fardo, assim, sabe, das costas. Porque aí você leva a vida com uma leveza, porque você sabe que é isso que Deus tem pra ti, né? Sim. Ele quer uma vida leve pra você, uma vida pura, uma vida simples, e ainda assim cheia do extraordinário. Então, sim, acho que se eu fosse dar um conselho, é buscar agradar a Deus e guardar o coração de não precisar agradar as outras pessoas. Que é basicamente a parábola dos talentos, né? Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Alguns receberam mais, outros menos, mas Deus confiava aquilo, né? E que a gente possa se preocupar com essa mensagem. Você é legal? Não. Servo bom e fiel. Você foi fiel com tudo aquilo que eu te entreguei, né? Que é essa questão de não se comparar. Sara, muito obrigado por compartilhar, ok? Você me inspira também a escrever, a ler, mas ser apaixonado por Jesus. Eu acho que é disso que a gente precisa, é disso que a gente tanto fala. Então, quando eu escrevi Anatomia do Reino, eu coloquei algumas coisas que eu sabia daquilo que eu estava vivendo. E você, a Zoe, Mateus, o Lucas, vocês foram pessoas que vinham na minha mente porque dava para ver o reino vivo. E a minha oração é que você continue desse jeito, né? Eu espero que ano que vem, na FEFIC, a gente esteja junto. Amém! Né? Vamos ver se a gente consegue, glória a Deus. Com certeza. Mas eu oro para que você continue sendo essa referência para essa geração. Em inspirar as pessoas e transformar a sua história em uma história que todos possam aprender com ela, ser impactados, inspirados por ela e glorificar a Jesus. Muito obrigado mesmo. Ai, eu que agradeço. Certinho? Que honra. E me diz uma coisa, se a gente quiser comprar esses exemplares lindos, onde é que a gente consegue achar? Então, como ainda tá tudo muito no começo, eu queria, conversando com meu pai e com minha mãe, a gente queria colocar na Amazon, tudo nas livrarias ainda. Só que a gente colocou agora aqui no Colégio Shalom, na loja, mas como tá ainda muito no começo, eu tenho o meu Instagram. Então, assim, se você for de outro lugar, quiser pedir, eu mando por encomenda. Sedex, isso. Legal. Isso. Eu tô fazendo isso agora, né, pra começar esse processo de colocar em outros lugares. Eu ajudei a entregar um livro, tá? Em São Paulo. Eu tava lá. Foi minha primeira encomenda. Foi muito inusitado. Foi, professor, eu fiquei muito feliz. Gente, foi minha primeira encomenda. Que legal. Ok, e qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir e ver tudo aquilo que você tá fazendo através dos livros? Então, é o meu nome mesmo, Sara Levin Vilbert. Ok, a gente vai deixar aqui embaixo pra você. Por favor, eu insisto que você siga, que você curta tudo que ela tá fazendo, porque, cara, tem sido para a glória de Deus. E é isso, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E eu queria que você comentasse aqui embaixo qual livro que você tá lendo, ok? E se você não tiver livro para ler, te recomendo 3. Um Passado em Botões, Um Passado em Cartas e Anatomia do Reino.